Era uma vez uma bela princesa que morava em um enorme castelo e esperava um príncipe corajoso. Ou ainda, era uma vez um professor paciente que dava aula a um caipira impaciente. Professor Fernando, me coloque em cada situação, ele vai ver. Eu não tô nada bem com ele, viu? E um malandro folgado. Ah, é? Eu sou Bob aqui na parada, professor Fernando, tô contigo e não abro, meu. E viviam no canal TV Filartéis. Quem nunca contou uma história, ou ouviu uma história para dormir, ou ainda contou um fato e exagerou bastante nele? Pois é, o que é que estamos trazendo hoje no nosso quadro Uma Pausa para a Arte? Nós vamos trazer a magia dos contadores de história. E vamos fazer uma viagem com bastante bagagem. Então, meu caro buscador, chegou a hora da chamada. Deixe o seu like e aproveita e chama seus amigos, compartilha essa informação para que ninguém perca essa aula maravilhosa hoje, cheia de fantasia e imaginação. O ato de contar histórias acompanha a humanidade desde os primórdios. Os homens das cavernas já narravam os acontecimentos do seu cotidiano, como demonstram as inscrições rupestres. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga o conhecimento, compartilha a cultura, exerce religiosidade e prestígio, promove entretenimento, expressa suas emoções e impressões. Muitas narrativas fundamentam-se em tradições populares de diversos povos, inclusive comunidades ágrafas, ou seja, que não têm representações de símbolos linguísticos, alfabeto e norma. Contar uma história consiste em apresentar para um público específico uma narrativa que parte de certa leitura de mundo. Ao longo do tempo, a arte de contar história ganhou recursos para além da oralidade. Palco, figurino, música e outros elementos enriquecem a narrativa, envolvendo narrador e espectador, numa experiência sensorial. Com os avanços tecnológicos, aumentou o leque de possibilidades. A mesma história pode ser contada de diferentes maneiras, com diferentes enfoques e recursos audiovisuais. Entretanto, o excesso de recursos pode distrair a plateia, tirando sua atenção da história. A esse respeito, Fanny Abramovic afirma que contar a história é uma arte que equilibra o que é ouvido e o que é sentido, e por isso não é nem remotamente declamação ou teatro. É o uso simples e harmônico da voz. Meu caro buscador de conhecimento, a aula hoje está sensacional, não está? Está muito diferente e com muitos conteúdos, e você está aprendendo, não é verdade? Então, faça agora mesmo sua matrícula. De que maneira? Ainda não sabe? Inscrevendo-se em nosso canal. E, para não perder o alerta, ative o sininho das notificações, porque assim não perderás nenhum conteúdo importante aqui do nosso canal, principalmente desse quadro fantástico que é Uma Pausa para a Arte. Todo escritor é um contador de histórias. Pessoas que nunca escreveram livros também contam histórias o tempo todo. Portanto, cada ser humano pode ser considerado naturalmente um contador de histórias. Todavia, esse trabalho trata do contador consciente de seu ato, que tem algumas intenções e utiliza estratégias específicas para alcançá-las. Muitas vezes, a atuação do contador de histórias
ultrapassa o prazer de contar e ouvir, adquirindo função social importante. Pode personificar diversos atores sociais, desde líderes religiosos como xamãs e pajés, que têm a missão de resguardar a memória e o conhecimento do seu povo, até anciãos anônimos de todos os tempos e lugares, cujas histórias são transmitidas espontaneamente para as novas gerações. No contexto escolar, o contador de história contribui para a formação de leitores, mediadores de leitura, escritores e novos contadores de histórias. E em casa, pais e avós tentam buscar métodos que possam auxiliá-los na tradição ou como uma forma de ninar as suas crianças. E então, você está gostando aí da nossa aula? O que você está achando sobre o conteúdo? Está achando interessante? E o que você achou mais essencial até agora? O que te chamou mais atenção? Você se acha um bom contador de história? Conte para nós, interaja com a aula. De que forma? Nos comentários. Os comentários é a forma mais eficaz dessa comunicação nossa de professor e aluno. Afinal de contas, uma boa aula, ela tem que ser participativa. Concorda comigo? Apreciar, ouvir e observar são as habilidades necessárias para um bom contador de história. Antes de ser um contador, é necessário ser um apreciador de histórias. É importante atentar para a maneira como as histórias são contadas, a entonação da voz, as pausas, o olhar, a expressão facial, a expressão corporal, os recursos materiais utilizados. Primeiro item: criar um repertório. É importante que o contador tenha repertório baseado em diversas leituras e das histórias que traz na memória, com as quais se identifique e sinta o prazer de compartilhar. Apropriar-se da história. Ao escolher uma história, o contador deve considerar que, além das narrativas da tradição oral, são boas opções os textos literários com narrativas atraentes, que fluam com naturalidade, abordando temas relacionados aos interesses do espectador, despertando-lhe prazer e sentimentos que poderão levá-lo à reflexão e ao interesse das outras histórias. Ter clareza da intenção. É importante refletir sobre a história escolhida e a maneira como será contada, considerando maturidade, interesses e preferências literárias do espectador, bem como o contexto. Planejar. Estratégias e recursos que serão utilizados devem ser pensados e preparados antecipadamente. Merecem atenção os recursos internos, as emoções, a voz, o olhar e a expressão corporal, assim como os recursos externos, o ambiente, os objetos, os efeitos sonoros, entre outros. Interagir com o espectador. O contador não pode ter a expectativa de silêncio absoluto ou querer, antes de mais nada, contar a história até o fim, do modo como a preparou. Custe o que custar, estar presente no instante da narração é dialogar com o surgir, sem ter sido previsto, revertendo os acontecimentos a favor da história. Praticar. Como tudo na vida, as habilidades para contar histórias aprimoram-se com a prática. A melhor técnica será aquela em que a maneira escolhida para contar história selecionada harmoniza a intenção, ritmo da narrativa e recursos internos e externos, a fim de garantir a melhor interação com o espectador. E então, buscador de conhecimento, você possui alguma dessas características que relacionamos acima?
Você se acha capaz de contar alguma história? Que tipo de história você gosta de contar? Coloque aqui nos comentários que tipo de histórias você gosta de contar. Interaja com o nosso canal, conte-nos a sua história. Não vamos deixar que o sonho de uma criança se acabe. Não deixe acabar com aquele que traz essa magia contando a sua história. Vamos preservar os contadores de história, seja pais, professores, avós ou qualquer pessoa que deseja dar continuidade a esse mundo maravilhoso dos contadores de história. Use a sua criatividade e nesta virtualidade toda que estamos vivendo, conte a sua história de uma maneira interativa, de uma maneira que ajude. Você que tem o seu canal direcionado e pode colocar essa situação, faça isso. Conte a sua história de vida, conte a sua história fantasiosa, mas não deixe de usar essa narrativa preciosa na vida do ser humano. Afinal de contas, tem muitas tradições que já foram quebradas, mas esta não. Não vamos deixar isso morrer. Aqui é o professor Fernando do canal TV Fila 3, trazendo um conteúdo de criatividade narrativa para você. Em mais um quadro, Uma Pausa para a Arte. Nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus quiser.